Fala, mundão! Eu sou a Regiane Flores, terapeuta multidimensional apométrica, e estou com a minha parceira. Elane Costa, fala mundão. Bem-vindo todos vocês aqui, mais uma vez no Fala Mundão, com nós duas, para falarmos sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade, sobre autodesenvolvimento humano, sobre tantas coisas que são necessárias serem faladas hoje e a gente Uhum. acaba deixando de lado, não é mesmo? É verdade. E nós estamos nesse segundo episódio do Desperta Mundão, com um convidado super especial, né? Ah, sou suspeita para falar, né, gente? Ele é uma pessoa que tem um instituto maravilhoso. É uma pessoa muito espiritualizada e também é um ótimo profissional. Quem é ele? Gerson Costa. Se apresente, por favor. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Fala, mundão. Eu sou Gerson Costa e hoje me convidaram. Falaram que ia fazer algumas perguntas para mim. Eu nem sei quais perguntas são ainda. Mas É, né? vamos ver, né? Elas falaram que tem um monte de pergunta ali. Então, tenho o Instituto Gerson Costa. Nós damos aula de psicanálise, espiritualidade, de hipnose clínica, constelação familiar. E com isso a gente está agregando também outras pessoas vindo, sendo convidadas para dar aula. A Regiane vai dar aula também, Uhum. né? Tem o professor Daniel que também está conosco, o professor Antônio. Todos eles ali nos ajudam com o Instituto para levar essa mensagem e aprendizado aos demais. Então, gratidão por vocês me convidarem aí e não sei o que vem pela frente, essa é a verdade. Gratidão você, meu amor. Gente, ele é meu amor. Pronto, falei. Ele é casadíssimo com essa pessoa Comigo. maravilhosa. É, com essa linda e maravilhosa. Ah, vai ficar difícil, tô nervosa. Até nem me apresentei direito, fiquei emocionada aqui com ele aqui, gente. Ai, que loucura isso. Mas, já que você topou estar aqui, não só para falar sobre o Instituto, sobre como é, esse instituto está abrindo portas para todos os profissionais que buscam trazer mais consciência para este planeta Terra, através dos seus conhecimentos, mas também através do amor, né, pelo próximo. Eu e a Regiane, no nosso primeiro, na verdade, episódio, Episódio. nós falamos sobre o amor que cura, né? Exato. Sobre o grande mestre que aqui esteve para nos ensinar sobre isso. E eu sei que o Instituto ele tem cursos, né? Tem psicanálise, tem hipnose, tem constelação familiar sistêmica, tem os cursos que também nós damos juntos, todos eles visando trazer esse olhar diferente e você poder contar a sua história de uma forma diferente, ressignificando ela. O que que é para o Gerson Costa, como profissional, como professor de psicanálise, mentor de terapeutas, olhar para o autoconhecimento que te trouxe até aqui? Como que você consegue hoje mensurar isso, né? Esse Gerson de antes, que estava só buscando, era o buscador de si mesmo, né, da sua própria cura, e o Gerson que hoje leva as pessoas a trilharem esse caminho que ele começou lá atrás. Como é isso para você? Maravilha, ótima pergunta, Ai, né? que eu sou muito Por boa. quê? Porque lá atrás teve aquele momento de eu me perguntar, tá, pra que que eu tô aqui na Terra? Pra que que serve a vida? Não era melhor não existir? Pra que existimos? Perguntas bem filosóficas, sabe? Uhum. E aí comecei a ir atrás disso daí. Comecei a estudar algumas religiões. Eu venho de um berço religioso, mas saí, comecei a estudar outras religiões para poder entender melhor que, querendo ou não, nós somos seres aqui da Terra e temos que usar o nosso corpo racional, que é um dos sete corpos, né? Exatamente. Nós temos que utilizar também.
E aí eu comecei a perceber que, entendendo mais a nossa mente, muitas coisas iriam ser resolvidas. E aí eu começar a me compreender mais. E aí foi quando eu comecei a fazer os cursos, né? Apesar que os cursos eu comecei através de uma depressão que eu tive. Ao invés de ir para terapia, eu fui fazer um curso de hipnose. Eu falei, vamos ver se esse negócio funciona, né? Sabe, meio que incrédulo ainda? Muitas vezes nós somos incrédulos. Falta fé, falta determinação. E aí fui fazer esse curso, gostei, saí daquela depressão e fui me entender mais. Fui me entender mais. E na onde que eu me aprofundei mais, dentre esses cursos, foi a psicanálise, que foi uma análise desta vida que eu estou atualmente, né? Enxergando meus traumas, percebendo o que aqueles traumas me causou nessa vida atual, na vida adulta, né, nos traumas de infância, o que aconteceu para eu ter esses tipos de comportamentos. E aí eu fui me entendendo melhor. Falei, olha que interessante, quando a gente começa a se entender primeiramente você mesmo lá por dentro, você começa a querer levar os outros junto com você. Sim. Não é verdade? Quando você percebe uma cura, você quer que os outros também. Só que aí a gente percebe. Aí a gente tem uma frustração grande, né? É. Porque a gente quer levar mãe, irmãos, para todos os parentes vamos lá, gente, que é legal, você precisa. Mas nem todos querem a cura. Estão E com a mesma aí, consciência. e aí vem a frustração. É. Porque você quer que todos aqueles que você ama sigam. Porque você foi curado de algo. E você quer que aquelas pessoas sigam você, né? Porque fez bem para você, então vai fazer bem para as pessoas. Mas nem todas querem, nem todas as pessoas querem ser curadas. E aí vem a primeira frustração. É uma coisa que você acaba desmotivando muitas vezes Uhum. para você continuar a sua jornada. Porque muitos não vão acreditar em você. Principalmente, que é o que nos fere, a nossa família. Verdade. E, assim, voltando um pouquinho do que você falou ali, referente a você querer transformar as pessoas, também trazer esse caminho para as pessoas, você concorda comigo que isso faz parte de tudo que nós aprendemos na vida? Por exemplo, se nós partimos para uma consciência religiosa, nós também queríamos que as outras pessoas vivessem da mesma. E Exato, assim também as terapias e as outras coisas que nos expande, nós queremos que a pessoa saia do quadradinho, né? exato, exato. Então, em todas as áreas a gente quer. E aí vem a primeira lição, a frustração. Sim. E, por exemplo, até hoje você enfrenta isso com os familiares? Como é que você fez para se, como que fala, para sair dessa questão de ser toda hora punido pela família? Ou então as pessoas te olharem com um olhar diferente do que você gostaria? Porque tem essa questão, né? De nós sempre olharmos como nós gostaríamos de ser tratados, ter uma expectativa, criar isso à nossa volta e receber totalmente o oposto. Como é que você fez para lidar com tudo isso? Maravilha, que ótima pergunta, porque aí eu vou num, numa ferramenta da programação neurolinguística, de Uhum, PNL, né? É lógico, lá a gente tem que trabalhar todos os sentimentos, mas é muito interessante que eu tenho um botão, uma âncora, que é do F, pi, sim, tá? todo mundo com Então, alecrim dourado, laranja, então branco. eu aperto esse botão, né? Muitas vezes as pessoas veem, elas sabem que eu tenho esse botão e sabem até quando eu estou acionando ele. Eu vou aqui mostrar para vocês. Mas primeiro, o que que é esse ancoramento? A gente coloca uma intenção nesse botão do que você quer, como que você quer se sentir, e você pode ancorar. Então, quando eu dou cursos de programação neurolinguística, eu faço os meus alunos saírem com um monte de botão no corpo. Gerson, o que que é isso, um monte de botão? É realmente, você aperta algum lugar do seu corpo e aquilo vai te trazer uma sensação, uma emoção, e você vai entrar em um estado que você deseja.
Uhum. tá? Então, o estado que eu coloquei é o FOP, né? Então, eu ancorei. Então, quando as pessoas começavam a falar comigo que eu começava a sair do meu eixo, eu simplesmente apertava o meu botãozinho Aqui. e aí aquele sentimento que iria vir foi embora. Eu entrava num estado de tranquilidade e aquilo não chegava mais em mim, né? Foi assim que eu consegui sair. E hoje, Gerson? Ah, hoje eu nem preciso mais apertar. Acho que já tá, o botão já tá acionado lá dentro. Que muitas vezes a pessoa fala, ah, tá bom, tá, não precisa Nossa, como nem. você é Mas pacífico. É isso. como que é, né? Tranquilo e tudo mais. É, são ferramentas que nos auxiliam, né? A Elane, que é minha esposa, depois que eu falei que tinha um botão na testa, ela fala, ah, muitas vezes você apertou isso daí pra mim, né? Não foi? Ah, engraçadinho. Quando ela me fazia algumas Sim. perguntas, que eu, ah, tal, é. No início, né, você ficava incomodado com o excesso de perguntas que eu fazia, né? Que eu perguntava sobre várias coisas e muitas vezes eu via ele. Eu falava, mas por que que você aperta sua cabeça toda hora? Tá com alguma coisa? Com dor de Não. cabeça? Não, a resposta era não. Aí Aham. depois de um tempo de intimidade, aí ele falou o que significava. Mas, Gerson, é muito subjetivo até falar sobre isso assim, né? Que eu crio botões no meu corpo no qual eu vou aplicar técnicas para me distanciar de certos assuntos, de certas falas, e também fica parecendo que é muito fácil, né? Porque hoje também existe um otimismo e uma cura muito tóxica, né? Uhum. A pessoa está ali sofrendo, tá com problemas sérios, mas começa a usar até essa fala que você trouxe de programar ou reprogramar a mente dela para não sentir, para o otimismo tóxico mesmo, né? Aquela positividade que não existe, mas que a pessoa está ali se sabotando, na verdade. E quando a gente começa a trabalhar a psicanálise, as causas, entende a espiritualidade, começa a unir as forças e não separá-las, a gente vai percebendo essa toxicidade que também está muito crescente. Uhum. Existe uma toxicidade, né, de fazer com que as pessoas saiam dos seus processos. Então, eu sei, por experiência, assim como você sabe, como a Rê sabe, por vivência, né, Uhum. que é um processo. E é um processo que não é que ele é longo, mas é um processo pelo qual você tem que passar para ressignificar, perdoar, e isso é feito por camadas, né? Então tem a camada mais sutil, tem a camada mais assim, uma mais rasa, e aí você vai descendo essa camada para chegar na mais profunda. E acontece muito no consultório da gente perceber que a pessoa fala, ah, mas de novo isso está acontecendo, assim como já aconteceu comigo, né? Então, o que que eu faço para resolver isso? E quando você traz os botões, o que que de verdade a pessoa tem que olhar? Ótima pergunta, né? Porque o botão ali vai servir para várias coisas. E aí vai depender da intensidade, da profundidade que tá essa dor. Então, para sair, primeiramente, daquela emoção, eu preciso de um botão. Uhum. Porque senão eu vou entrar novamente naquele movimento, entrar naquela emoção, e até então, quanto que eu não sei, eu preciso de um alívio. É como se fosse um remédio. Eu Uhum. preciso de um alívio. Mas eu preciso ir atrás, o porquê que aquilo está fazendo. Porque como Freud fala, né, aí vamos entrar um pouquinho na psicanálise, né, quando algo é reprimido, ele vai querer sair de alguma maneira. E beleza, aí você reprimiu, ainda ali naquele momento você tirou para você, mas ele vai achar um outro caminho para que possa aparecer novamente. Ele não está curado. Sim. Ele vai querer sair por um outro tipo. Então, às vezes, aquele ódio, aquele sentimento que naquele momento a pessoa falou comigo e eu não liguei, porque eu Uhum. apertei o botão, Uhum. talvez vai escapar em outro momento para uma pessoa que talvez nem precise ouvir aquilo que você queria ter falado para outra, que nós chamamos na psicanálise de
uma projeção Sim. ou uma transferência. Eu estou transferindo. Por Uhum. quê? Aquilo dali não foi curado, ele só foi aliviado. Sim. E a- E o que você acha? Desculpa te interromper, mas para curar isso, quando você faz a PNL, para curar isso, o que que você indicaria para as pessoas para curar essas dores? E mais, a PNL, ela pode ser utilizada de maneira totalmente incorreta para fins negativos, digamos assim? tá. Várias ferramentas que a gente utiliza na terapia, como a hipnose, programação neurolinguística, são ferramentas. Aí eu te pergunto, uma faca bem afiada na mão do açougueiro vai te fazer ótimos bifes. Sim, Essa mesma faca na mão do Jack Estripador vai fazer o quê? vários Isso. pedacinhos. Então são ferramentas. Então por isso que a gente tem que utilizar com consciência, com Sim. maturidade para poder levar uma cura para a pessoa. Qual a Uhum. diferença do remédio para um veneno? A dosagem. A dosagem. Mas é a mesma ferramenta. Exato. Então a gente tem que ter esse discernimento Sim. para poder auxiliar as pessoas, não matá-las, né? Poder auxiliar. Então são ferramentas que estão aí que todo mundo pode aprender Uhum. e que a gente tem que saber utilizar. Porque o conhecimento liberta. Exatamente. Exato. Essa é a chave, na verdade, do autoconhecimento. É Exatamente. você conhecer, é você saber, né? Porque as pessoas são enganadas porque elas vivem uma verdade que não são delas. Uma verdade criada. Uma E verdade é criada. aí que tem tudo isso. Por exemplo, só para o pessoal entender, né? O pessoal que não conhece, que tem outras consciências e conhecer melhor também a sua didática, né? De como você também faz nas suas sessões e também como mentor, né? Como um facilitador das ferramentas. Existe algum tipo de pessoa que não pode participar desse curso ou que é analisado que ela precisa curar alguma parte primeiro para depois fazer o curso? O que que você indicaria, por exemplo? Todas as pessoas podem participar, porque se for perceber, nós terapeutas também temos ainda traumas ali para se curar. Vários Então, processos. se fosse assim, a gente não poderia ter feito os cursos, né? Quantos Então, estudos, não né, é? a gente tem com isso? Então, Muitos. todas as pessoas, elas podem participar, sim, de Uhum. cursos livres, como a hipnose, a psicanálise, constelação. E ali no próprio curso, a gente vem trazendo curas. Que importante isso. Porque eu lembro de aulas que eu tive de psicanálise, que eu saía da aula pé da vida, porque era algo que estava me incomodando. Uhum. Não era com o professor, né? Muita gente fala, ah, eu não gostei do professor e tal, tal, tal. Não era com o professor. Mas você já chegou a fazer isso? Já saí da aula já puto da vida. E o Mas com o professor? professor? Oi? Alguma vez com o professor? Não, Não, porque você não. sempre teve essa Eu análise. sempre tive essa análise. Boa. Ai, que E o coisa professor, consciente, né, Não é? gente? e o Eu não era com professor, professor ele mesmo. percebia que eu ficava incomodado. E como o professor Antônio é bem antoniano, né? Ele chegava assim: Você quer falar alguma coisa, Gerson? Só me cutucando, né? Você quer Uhum. falar alguma coisa, Gerson? Fala Eu pra mim. vontade de mandar você, pô. Mas eu sabia que aquilo. Mas assim, todo início de curso de psicanálise, tanto o professor Antônio quanto eu, a gente explica: ó, tem momentos que vocês vão sentir raiva da gente. É normal. Então, tendo essa consciência desde o primeiro dia de aula, então quando vem alguma raiva, a gente lembra lá do primeiro dia de raiva. Ah, tá. Então, o que que é isso que tá fazendo esse incômodo em mim? O que tá gerando? Qual o tema que nós estamos tratando que tá causando esse incômodo em mim, né? E aí a gente tem essa consciência, que não é o professor em si, é o tema que está sendo tratado. E aí a gente vai para autoanálise. Então, o conhecimento, o autoconhecimento é muito importante. Primeiro, para eu me entender melhor. Eu entender o porquê que eu tenho minhas frustrações, que eu tenho as minhas raivas, e através disso eu conseguir as minhas curas.
Tá, se de repente a Regiane falou algo, a Elane falou algo que me incomodou. Tá, o que que elas falaram? Tá, falou X palavra. Quem falava X palavra pra mim que eu ficava incomodado? Aí eu vou perceber que não é a Regiane, que não é a Elane que estão me incomodando. É algo no meu inconsciente. Sim. Vocês só foram um reflexo daquela palavra que vocês falaram pra mim. E aí, como que as pessoas não entendem, aí já começa a falar, ai, Regiane, a Elane, Por quê? Porque não entende a si próximo, a própria. É verdade. E aí, com isso, com esse entendimento, voltando lá porque você perguntou pra mim, de início, como eu saí daqueles momentos da família, eu Uhum. percebi que esses incômodos, né, que as pessoas falavam, não era necessariamente daquela pessoa que estava falando. Era de alguma coisa que eu tinha que me curar. Sim, E aí eu ia atrás dessa cura. E a sim. outra vez a pessoa vinha falar a mesma coisa, eu falava, não, já tratei aqui, tá tudo bem. Eu sei que Tá com tudo você tá certo. tudo certo. O que eu tinha, a raiva que eu sentia por você não era por você. Era por um trauma que eu tinha lá na minha infância, lá alguma coisa, quando alguém me tratou daquele jeito. E a gente percebe também muitas transferências pra gente, né? Muitas coisas que é muito fácil. Vocês pais, prestem atenção. Pais de plantão aí, pais, mães. Muitas vezes a gente fala pro nosso filho o que ele tem que fazer e na verdade quem tem que fazer é você. Então a gente projeta algo que a gente quer fazer para os nossos filhos fazerem. As nossas frustrações. Exato. Então percebam isso. Se o que você está pedindo pro seu filho não era um desejo que você queria ser. Você linkou justamente em algo que eu queria te perguntar, que nós falamos muito sobre amorosidade, sobre o amor que Jesus trouxe para nós, porque realmente esse programa é para quebrar os paradigmas, para trazer mesmo a intolerância, entendeu? De mostrar que nós somos uno, entendeu? Independente da etnia, da crença, enfim, nós somos um. E para Sim. realmente despertar as pessoas, eu gostaria que você falasse um pouquinho com técnica, mas também com amorosidade sobre algo que é muito importante, principalmente, acredito, que para todos os telespectadores. O quê? Como é, tá? Que você consegue perceber com amor toda a criação que você teve, tentando conseguir identificar o porquê de tudo aquilo e tirando a culpa de cima de você para antes de você fazer um curso, por exemplo. O que que você indicaria para as pessoas? Conhecer a história da família. Conhecer, porque conhecendo a história da família e você tendo a sua análise, você vai perceber que o que você cobrou do seu pai e da sua mãe, eles também não tiveram. Então, como que. Olha só que interessante, vamos fazer uma análise aqui. Se eu quero ser um professor de português, eu tenho que fazer o quê? Estudar pedagogia. Estudar. Eu tenho que estudar. Aham. Sem eu estudar, eu consigo dar aula? Claro que não. Não. Por quê? Porque eu não sei. Então eu não posso ensinar o que eu não sei. Eu só consigo ensinar o que eu já passei, o que eu sei. Então reparem, vocês filhos agora, o que vocês cobram do seu pai, da sua mãe, será que eles tiveram? Será que eles têm a consciência disso? Se eles não sabem, como que ele vai ensinar? E aí você fica cobrando. Então, a partir do momento que você começa a entender a história da sua família, da sua mãe, do seu pai, muitas coisas você percebe que eles não podem te oferecer. Sim. Não por maldade, mas que eles não tenham aquele conhecimento. Talvez você tenha esse conhecimento hoje. E aí você
começa a cobrar. E eu digo mais, filhos adultos que cobram os pais, eles são infantis. Podem me xingar, mas essa é a verdade, né? Sim. E aí, Existem várias formas de amor? existem várias formas de amor. O amor, principalmente, é o amor que vocês desconhecem. Porque muitas vezes a pessoa, ó, olha que interessante. É, eu vou até entrar, tem um curso que eu e a Elane criamos, que é o Despertando o Amor Verdadeiro. A gente fala das 5 formas Da linguagem do da amor. linguagem do amor. Então, vou pegar um exemplo. O meu exemplo, que eu gosto de trazer alguns exemplos que eu já passei por eles, que aí eu tenho Claro. mais, né? Não é uma história que chegou aos meus ouvidos, é algo que eu passei, é algo que eu passei. Então, eu cobrava muito o carinho da minha mãe, carinho físico mesmo, Uhum. né? E aí, estudando a psicanálise, estudando a história da minha avó teve 21 filhos. Uau. Ela teve 21 filhos. 21 filhos. Vocês acham que minha mãe teve o carinho da minha avó? De pegar no colo, de passar a mão na cabeça? Não. Não, A avó porque nem era tinha tempo, né? sobrevivência, né? É, entendeu? E ela foi uma das mais velhas, ela ainda saía pra trabalhar pra cuidar dos outros irmãos. Entende? Então ela não teve um carinho. Voltando ao que nós falamos ao passado. Se ela não teve carinho, ela não aprendeu a ser carinhosa. Mas a forma de amor dela é. É ver os filhos de barriga cheia. Por quê? Atos de serviço. Porque naquela época, 21 filhos. É lógico que nem todos sobreviveram, se eu não me engano, ficaram 14. Mas mesmo assim, 14 é um número Grande. grande. E ela sendo uma das mais velhas, ela tinha que trazer mantimentos para casa para ver os irmãos delas comerem, que ela já O passou. amor Ela estava fala, chegando. ela comentou Isso mesmo. que chegaram vezes de passar o dia sem comer nada, e dormir de barriga vazia. Então, hoje, eu sei que hoje de manhã ela falou, Gerson, tem um cuscuz aqui pra você. Tipo, Então, bom esse dia, eu te cuscuz pra amo. você é o eu te amo dela. Aham. É o toque, Entende? né? É o abraço, é o Exatamente. colo. Exato. Então, vocês que não conhecem Linguagem do Amor e quiserem entender um pouco mais, venha para o Instituto Gerson Cosa. A gente tem um curso Despertando o Amor Verdadeiro. A gente fala mais profundamente sobre os jeitos de amar. E quando vai acontecer esse curso? Olha, presencial a gente ainda vai marcar uma data, mas você entrando em contato a gente já tem o gravado. Olha, muito bem, muito Tem bem. link. Então, por favor, entre em contato com o Instituto Gerson Costa e aproveite para olhar quais são as disponibilidades também dos cursos que tem. E esse curso maravilhoso do Gerson com a grande Elane também, que vocês vão amar e vão conseguir também identificar as formas de amar e também conseguir conscientizar qual é o amor que habita em você, né? Que eu acho que é mais importante vocês conhecer primeiro, para depois você entender o amor que você dá e o amor que você quer receber, Exato, não é? exato. Porque é muitas brigas de relacionamentos, né? Assim, mas meu marido não fala, né? não fala. Não entendi, né? Eu Eu- também não. Não falo, eu te amo pra mim. E vai perceber que o é diferente. É A claro. linguagem de amor dele é diferente. Sim, Às vezes é o ato de serviço, ele gosta de fazer serviço por ela. Isso é um ato de falar, eu te amo. Mas ela quer ouvir, pois é. né? Elane, posso estender mais uma pergunta, Elane? Claro, tô só observando, né? Né? Esse né foi muito, né? Mas essas linguagens, elas são aprendidas na... Nós temos todas, né, as linguagens, só que tem aquela que é a mais gritante, é aquela que Se mais sobressai se ali sobre as sobressai. outras. Então, é preciso que você também aprenda, Com né, sobre certeza. qual é a sua linguagem, né? E Qual que é a aí, minha, e aí, né? 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 E aí, o dela é muito gostoso. Ela gosta, ela é sinestésica, ela é visual, né? Então, quando a gente começa a entender, eu começo a falar na linguagem dela e ela falar na minha linguagem. Aí Uhum. pronto, aí tudo fica Aí muito flui. gostoso. Sim. Fica tudo muito gostoso. Porque a gente entende.
Só que aí que tá. As pessoas sabem que tem essas 5 linguagens do amor? Claro que não. Não. Então, como que eu vou cobrar algo de alguém se nem eu mesmo sei? Não é verdade? É. Se eu não sei, como que eu posso cobrar de você? Como que eu posso cobrar de você se eu não sei de mim mesmo? Por isso que o autoconhecimento é muito importante. Por isso que entender, e aí nós estamos entrando aqui um pouquinho na parte dos relacionamentos, por isso que entender que a mulher age de um jeito e o homem age de outro jeito, a mulher pensa de um jeito e o homem pensa de outro jeito, é muito importante. Com certeza. Pra quê? Pra ter um relacionamento bom, né? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. O homem e a mulher pensam totalmente diferente, Verdade. né? Nós somos mais focados no que nós pensamos. Pois é. E Eu também aí, sou super fã. a mulher, por exemplo, né, ela começa falando, olha que interessante, né? Vocês vão se identificar aí. Começa falando, o marido chega em casa, aí ela fala, ó, acabou o arroz, e o seu filho deu trabalho lá na escola, e minha mãe tá com problema, e a gente tem que ir no hospital amanhã, porque o meu tio vai misturando todos os temas. Ai, que absurdo. E a gente fica assim, peraí, o que é? O que é? Mas tem uns homens que também são assim. Tem. Tem. Homens que são assim também. Eu sou Mas casada com um assim. eu digo no Sobrou generalizando. pra você, Leandro. Generalizando. Segura. Mas quem é mais, ele ou você? Acho que ambos. É? Aham. Entendi. Então, começa a perceber. Eu e a Elana nós já combinamos algo. Já combinamos. Porque assim, teve uma vez que ela tava falando de uma pessoa. Nós somos psicanalistas e tem horas que a gente entra, fala, amor, me ajuda com esse cliente aqui, o que você acha do que eu tô fazendo? E ela a mesma coisa. A gente tem essas trocas Sim. de clientes. Aí ela tava falando. Primeiro tava falando da mãe dela. Não, primeiro tava falando do cliente, da cliente. Tá falando da cliente, a gente tava lá então. Aí. E com dor nas costas, que não sei o que. Eu falei, mas a sua cliente é nova, tem dor nas costas. Não, tô falando da minha mãe. Aí eu falei, mas você não tá falando da cliente? Não, mas eu já troquei. Já troquei Já de encerrei o caixinha. assunto da cliente, tô falando de outro assunto. Nossa. Então, hoje a Tá gente. falando outra coisa. Hoje a gente tem um combinado do quê? Ela mesma falou, amor, tô trocando de caixinha, tá? Aí eu, tá bom. Pra Porque acender a senão você luz. fica analisando o mesmo É processo, um entendendo? negócio ali que eu tô ainda processando. Né? Tô Fazendo processando download ainda. E ela já tá num outro assunto. Então a gente mistura os assuntos. Então hoje eu fico muito atento quando ela conversa. E aí eu presto atenção também, que tem hora que ela não Sim. fala, vou trocar de caixinha. Então eu tenho que ficar também prestando atenção. Né? É. Em todo momento ela fala que vai O trocar de assunto caixinha. tá tão bom que você já vai emendando as conversas, né? E vai ficando tudo. É que o tempo tá tão curto que você. Não, peraí, é porque eu tenho que ir no mercado? Não, eu já fui. Mas tudo isso cientificamente, porque as pessoas falam assim, Gerson, mas por que isso da mulher? Então a gente começa a entender desde a nossa base. Tá? E aí eu vou entrar um pouco na neurociência. Se a gente buscar o nosso tempo na história, a gente não tinha, por exemplo, o pré-frontal, que é a parte pensante. A gente era mais no Vendo? irracional. E aí, olha que interessante, né? O nosso cérebro primitivo, ele traz memórias lá das cavernas. Sim. E aí, por que que o homem é mais focado? Vamos lá na pré-história. O homem saía pra Caçar. caçar. Pra eu caçar, eu tenho que ficar de olho em todas as coisas. Eu preciso ter Foco. um foco. Um foco de atenção. É aquilo. Pronto. A mulher ficou na caverna. E lá na caverna ela tem que cuidar da comida, olhar os pequenos, olhar lá fora pra ver se não vem vindo predador pra ela poder defender também a cria. Então como que fica o foco da mulher? Ela começa a dividir em várias coisas. 360 graus. É por isso que hoje vocês agem desse jeito, né? É lógico, já dá pra reprogramar isso daí? Dá pra reprogramar. Dá pra reprogramar. Só que já vem, é aquele programa que já vem instalado, sabe? Sim. Programa que já vem instalado. Dá pra desinstalar esse programa e instalar outro? Dá, sim. Mas é um programa que já vem ativo no nosso cérebro primitivo, tá? Então, por isso que
A mulher tem esse olhar e o homem mais focado. Direcionado. Aham. Então eu tenho que saber conversar com essa pessoa que é mais direcionada e com essa pessoa que é mais aberta. Sim. Senão eu não vou ter uma comunicação. Então por isso que dentro dos casais, a maioria das brigas é porque às vezes a pessoa tá falando a mesma... As duas estão falando a mesma coisa, só que elas não se entendem. Por quê? Porque não sabe o canal de comunicação nem da dela, quanto mais da outra pessoa. Verdade. Entende? É verdade, isso é super importante. Agora eu quero fazer uma outra pergunta para você, que envolve um pouco de psicologia, de psicanálise, da psique, enfim, mais da parte da personalidade. Nós entendemos que todos nós temos personalidades diferentes e que é claro que nós temos uma essência que nós carregamos há muito tempo, né? Entendemos isso. Entretanto, aos 7 anos, né? Aos 7 anos que nós formamos a nossa identidade, né? Nós já temos ali uma consciência do que pode, o que não pode, entre aspas, né? Do que é legal, do que não é legal. Eu tendo todas essas percepções até os 7 anos e a minha base não foi lá tão maravilhosa, porque, é claro, eu não nasci no berço maravilhoso de ouro, né? Tenho ali as minhas questões. Como é que eu posso entender que eu tendo aquela personalidade X, com uma sessão de terapia que eu posso mudar? Você acredita que o ser humano mude? O ser humano muda, tá? Mas para mudar tem que entender. Por isso que é importante entender qual a sua base para você entender a sua personalidade, para poder fazer os acertos. Porque muita coisa que nós passamos, exemplo, tá? Agora eu vou generalizar. Exemplo. Raiva é bom? O que vocês acham? A emoção da raiva é bom ou é ruim? Eu acredito que todos os sentimentos eles precisam ser sentidos e entendidos. E realmente acabou ali. Ele não pode fixar. Mas é bom ou é ruim? Boa. Depende da forma como você vai trabalhar essa Exatamente. raiva. Aí que tá. Se você E vai aí, trabalhar, aí exatamente. A raiva ela pode ser boa e ela pode ser ruim. Mas como assim, Gerson? A raiva pode ser boa? Se você souber canalizar a energia da raiva para um projeto, esse projeto ele sai engatilhado. Lindo. Aham. vai lavar um Engatilhado, banheiro porque com você vai raiva pra você usar, ver. você vai usar aquela energia da raiva, que é uma energia forte, Demais até. Incontrolável às forte. vezes. Então você Sim. pode utilizar essa força que a raiva tem para você alavancar um projeto seu. Sim. Então entende? Mesmo que você falou assim, Gerson, mas aquela pessoa que teve uma base meio desestruturada, Sim. ela sabendo sua personalidade, ela vai saber utilizar as coisas que ela passou como um gatilho, uma propulsão para a vida dela. Mas é um processo. É um processo de autoconhecimento. Sim. De autoconhecimento. Sim. Entende? Uhum. Então, nem todas as emoções, quer dizer, todas as emoções a gente souber trabalhar, ela vai estar a serviço para o seu bem. Porque se a gente entrar um pouquinho na espiritualidade, a gente já sabe o que a gente precisa passar antes de vir para cá. Então, por que eu passei por aqueles processos? É algum aprendizado. E já vem registrado em um dos meus corpos o que eu preciso passar. Com certeza. Até o meu corpo físico, como que ele é moldado. E aí, se a gente for perceber dentro da ciência, as emoções que a mãe passa, ela molda o meu corpo. Então, se eu tenho um corpo mais redondo, se eu tenho um corpo mais quadrado, foi tudo em cima das emoções que minha mãe passou na minha gestação. Então, eu já sei até como que vai ser meu corpo antes de vir pra cá. Minha Nossa Senhora, por isso que a Elisa é redonda. Tô brincando. Então, a gente percebe, né? Jesus! E isso tem no curso
de psicanálise e espiritualidade. A gente fala dos 7 corpos que nós temos, né? Cada um é responsável por uma parte da nossa vivência aqui na Terra. Sim, psicanálise ela tem essa mistura com a espiritualidade, né? Sim, Apesar que as pessoas, né, que também são psicanalistas, psicólogos, não gostam de atrelar uma coisa a outra. Tudo é um conjunto, não é mesmo? tudo é um conjunto. E o que seria a psicanálise espiritual? Você pode falar só um pouquinho dela? Tá, a gente vai linkar, por exemplo, esses 7 corpos com a psicanálise. Dentro desses 7 corpos, eu posso falar que o que Freud chama de id, ego, superego, tá em um desses? Claro! E a gente vai fazendo esses links, entendeu? Assim, o que a base da psicanálise traz e o que isso significa também nesses 7 corpos astrais. E também, por exemplo, os chakras. Por que muitas vezes um dos nossos chakras não está rodando o que deve rodar Uhum, ali? Por que ele está travando? Né? Porque parado ele não está, ele está desalinhado, exato. né? Só para saber, chakras não fica parado, travado. Ah, o seu chakra está travado. Não, não existe. Morreu. É um termo que utilizam, Morreu. se o chakra estiver travado, né? Não Já é. era. Então ele é um vértice ali, ele pode estar desalinhado, Isso. tá? Explica um pouquinho o que que é chakra. Chakra são vórtices Muito energéticos, bem. tá? Passou. E olha só, aí dentro da psicanálise a gente vai perceber que nós criamos mecanismos de defesa e esses mecanismos de defesa agem inteiramente em um determinado chakra. E aquele chakra fica Uhum, desalinhado. Por uhum, quê? Porque na minha psique eu criei um mecanismo de defesa. E aí uhum. desalinhou o meu chakra. Olha que Com interessante. certeza, com certeza. As emoções também elas geram, né? Sim, Metafisicamente, algumas dores, também algumas doenças, sim. não é mesmo? Então, é sobre isso, que uma coisa linka para outra. Eu não sei se vocês se lembram, se vocês não se lembrarem, eu convido vocês a voltarem a assistir o nosso primeiro episódio, Sim. que nós estávamos falando sobre energia, que o pensamento é energia, a palavra é energia. Então, é isso que o Gerson também está falando, né? Que as emoções, elas geram uma energia, né? E olha o papel importante que um psicanalista tem, né? Principalmente quando traz essa abertura maior que é para a psicanálise espiritual, que é o que o Gerson e a Elaine Costa fazem. Gerson, faz alguma pergunta, Elaine, por Não, e só favor. dando um adendo também, né? Que As perguntas. Eu sou a, muito perguntadeira. a psicanálise e espiritualidade não tem um cunho religioso. Como vocês viram aqui, eu estava falando de 7 corpos, de chakras. O que tem a ver com religião? Porque tem muitas pessoas que vai falar, a psicanálise e espiritualidade vai querer me colocar alguma crença religiosa no meio. Não, né? A gente vai falar de coisas sutis, maioria de energia. Como que essas energias trabalham Uhum, e ainda mais, dentro da nossa psique, como que elas agem? Como eu acabei de falar aqui, né? É sim, uma emoção, gerou um bloqueio, que nós chamamos de mecanismo de defesa, e esse desalinhou o meu chakra, sim. entende? Então É não tem que nada a ver com religião, a não tem nada a ver. espiritualidade é o que a gente estava falando, que a espiritualidade, na verdade, são diversas formas de crer. Nós somos espíritos, então nós somos é um centro de força da espiritualidade. Então, não é que a espiritualidade a gente está falando sobre um espírita, que é uma religião, né? É, E é isso que o povo ainda dá uma confundida. Porque existe a separatividade, porque a separatividade ela é muito boa, né? Quanto mais estivermos separados da fonte, melhor seremos manipulados. Mas você acredita que quando a gente tem essa separatividade, faz mal para nós mesmos? Sim, é bom só pro sistema. mas esse é o intuito É da bom pro sistema. separatividade, né? Então, assim,
as pessoas que entram nas religiões, e aqui nada contra, porque nasci num berço católico, depois estudei Allan Kardec, depois me tornei e me batizei na igreja evangélica, depois fui estudar as religiões como um todo e fui entendendo que nada está separado. Deus não está dentro da religião. Não, Não. não Deus está acredito. dentro de nós, Eu tô brincando. né? Deus está dentro de mim. Ele é meu Deus interno e ele disse isso muitas vezes através de Cristo e a gente até hoje não entende isso. Então, por isso há essa separatividade toda de ter que explicar que psicanálise e espiritualidade, eu não estou falando de religião, mas estou falando de tudo que existe e de tudo que as pessoas fogem para conhecer, né? Porque tem medo. E nós somos presos nesse mundo holográfico por conta desse medo que nós temos. Ai, tô falando umas coisas, né, gente? Terceiro episódio, em breve. Não, é que holografia, só para vocês entenderem, Tô falando umas holografia é coisas. aquilo que parece ser, mas não é, entendeu? Uhum. E aí a gente Holografia fica é preso. isso, A gente fica preso nessa roda e vai girando. nessa Matrix, né? Total. E aí, quando vem um curso que explica para você como funciona a sua psique, que todo pensamento gera um sentimento, que todo sentimento gera um comportamento, e esse comportamento vai gerar um resultado, mas você pode mudar este pensamento para isso fazer com que esse sentimento mude. E assim você muda esse comportamento que é nocivo à sua vida, que te faz viver no sofrimento, escolhendo esse sofrimento dia após dia, vivendo na culpa. Gente, não é fácil. Isso que eu estou falando aqui para vocês são coisas que nós, mesmo como terapeutas, nós temos que praticar no nosso dia a dia. Não é uma coisa que assim, ai, nossa, que lindo isso que a Elane, o Gerson e a Regiane estão falando. É super, não é. E aqui também não é só teoria. A gente vive isso na prática, né? A Regiane é terapeuta, ela é mãe, ela é esposa, ela é amiga, ela é filha, ela tem questões que ela também tem que tratar, ela tem as mentoras, ela tem a terapia dela, então a gente precisa se autocuidar. Uhum. Assim como eu, assim como o Gerson. O processo é esse. É a gente se autocurar e entender que somos inteiros. Mas como fomos treinados, muito bem treinados, a entender que éramos metade sempre de algo, aí a gente passa a vida toda assim, né? É. E, Gerson, falei, nossa, tô demais, né? Fiquei quietinha aqui, só bolando aqui que eu ia falar para confundir vocês. Eu sou bem dessas. Brincadeira. Amor. Aí, já chamei de amor, já tô íntimo. Como é para você todo esse processo, né? Porque você é professor de psicanálise, você é professor de constelação, você é professor de hipnose, PNL. E quando você está à frente de cursos, trazendo esse conhecimento e trazendo essa mudança de paradigma, de dogma, fazendo com que as pessoas pensem, porque as pessoas têm preguiça de pensar. Nada contra, tá, gente? Mas é o nosso normal. A gente tem preguiça de pensar. Então, eu coloco aqui o BO na mão da Regiane e falo, e aí? Quero resultados. E aí? O que que eu faço? Fala aí o que eu faço, né? Fala o que eu tenho que fazer. E aí eu quero que a outra, né? Gerson, e aí? Faz, o que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que fazer? Porque aí eu não quero pensar, porque a solução já está aqui. Mas eu não quero acessar, e aí eu fico nesse redemoinho. Quando você está lá na frente, explanando, falando, explicando... Qual é a sua intenção? Qual é o seu intuito quando você está passando um conteúdo que vai mudar paradigmas, dogmas e crenças limitantes desses alunos? Ótimo, ótima pergunta. Por quê? É muito comum, conforme o tempo vai passando, a gente vai sentindo e percebendo os alunos. Então, meu intuito ali é, Gerson, por que as suas aulas é o mesmo tema e é diferente? Vai conforme o grupo de pessoas que estão ali. Então, vai ter grupos que eu sei que são extremamente racionais. Então, ali eu tenho que entrar com o quê? Mais alguma coisa científica, para a pessoa poder entender, para ela poder analisar. E aquele grupo que está mais aberto, sente mais, aí a gente vai mais pro lado
sentimental, não preciso de muitas teorias Uhum. ali para que a pessoa entenda. Ela já tem uma mente aberta ali para que eu fale e ela já entende. Então, vai de muito. E a gente, como professor, nós devemos estar atentos a isso. E principalmente em como me comunicar, né? Eu não sei se os professores sabem, a gente tem 3 canais de comunicação, tá? Se você não souber desses 3 aqui, você não está se comunicando com o seu aluno, Verdade. né? É Então, verdade. hoje se fala muito em déficit de atenção nas escolas, e existe mesmo, tá? Mas não é a quantidade que os professores falam. Por quê? Olha só que interessante. Tem um aluno ali que ele é ruim em português. Aí a professora fala, tem déficit de atenção. Mas esse mesmo aluno, ele é 10 em matemática. Por que que ele é 10 em matemática e tira 1, 2 em português? Porque o professor de matemática fala no canal de comunicação desse aluno. A professora de português não. Aí como é isso, Gerson? Existe 3 canais de comunicação. Nós temos os 3, tá? Mas sempre um predomina, Com certeza. né? Então nós temos pessoas que são mais, elas são mais visuais, então ela precisa de imagens para aprender mais, tá? São mais visuais. Tem pessoas que elas são mais auditivas e tem pessoas que são mais sinestésicas, tá? Esses 3 canais, eles não se entendem. Então, para eu me comunicar com uma pessoa que é mais visual, eu preciso falar na linguagem dela. Uma pessoa que é mais sinestésica, eu preciso falar na linguagem dela. Elas não se conversam. Eu não sei se vocês aqui, vocês que estão aí nos assistindo, não já chegou e você tá escutando ali, né? Uma pessoa veio conversar com você e a pessoa tá falando com você e você não olha nos olhos dela, mas você começa aqui, ó, a dar atenção. Essa pessoa, ela é Auditivo. auditiva. Só que a outra pessoa que tá conversando comigo, ela é visual. Dá Ela um ranço Ela quer da que ela orelha. olhe pra você. Olha pra mim, eu tô falando com você. Tá, mas eu tô te escutando. Eu não preciso olhar pra te escutar. Eu tô te escutando, Ranço essa Nossa, né? orelha. eu, Não, mas você tem que olhar pra mim, senão você Aqui, não tá ó. prestando atenção. Não, gente, eu tô lembrando de um dia. tá prestando Aqui tá atenção, dando sim. orelha, velho. Ele tá dando atenção. A pessoa tá dando atenção com ouvidos. Então aí começam a nascer as brigas, começam a nascer os desentendimentos, né? Então, Ai, gente. Olha, falando é nisso. muita coisa pra gente falar aqui de técnicas, mas é muito É. importante a gente se observar, né? Qual é o meu canal de comunicação, como que eu devo falar, até mesmo nos meus projetos, até mesmo nas minhas negociações, é muito importante entender isso, Uhum. porque senão, se eu sou um negociador, eu não sei o canal que a pessoa está se comunicando comigo, como que eu vou vender aquele produto? É verdade. Entende? Então isso serve para tudo na vida. E esse tudo na vida é eu me conhecer. E através do eu me conhecer, eu consigo conhecer as outras pessoas, né? É verdade? A gente tá aqui comentando que ele é um ótimo empresário, gente. Vocês não estão entendendo. E eu quero te perguntar uma coisa. O que é a espiritualidade para você hoje? Olha. É tudo. Por quê? A parte da espiritualidade, a gente vai entrar na parte energética. E se você for ver, e aí vamos entrar dentro da física agora, né? Do que é feito esse meu microfone, do que é feita essa mesa, do que é feito o meu corpo. Se a gente for dar um zoom no microscópio, a gente vai encontrar células, elétrons, quarks, bóson de Higgs. E no fundo é só energia Sim. Que vibram, né? Pra que estar vibra. naquilo. A diferença disso para minha pele, para essa madeira, é só a vibração da energia. Uhum. E o mundo espiritual é energia. Por isso que nós falamos que todos somos um. Essa individualidade que a gente pensa ter é só a vibração que está vibrando diferente. Mas todos nós. E aí, entrando dentro da psicanálise, a gente chama do inconsciente coletivo. Por que todo mundo se conecta? Como se conecta? Como assim? É um Wi-Fi que tem dentro da gente? Né?
E como se conecta o Wi-Fi? Como que o Wi-Fi, como ali do seu celular tá chegando esse vídeo até você? Né? É através de uma conexão energética invisível. Então, se for perceber, todos nós estamos conectados. É por isso que uma mãe aqui no Brasil sente que o filho lá no Japão tá passando mal. Uhum. Como assim? Tudo através de energia. Não é verdade? Então, a É. espiritualidade é tudo, tudo, né? Dentro desse vácuo quântico que a gente faz, já estamos falando de física quântica, né? Quântica. Dentro desse vácuo quântico, que é lá no fundo, é onde estão todas as informações. E aí eu te pergunto, qual vibração que você tá para você fazer as conexões que está criando os seus comportamentos e você ter a vida que você tem hoje? Você quer mudar a vida que você tem hoje? Procure entender qual o campo que você está acessando, quais as pessoas que estão ao seu redor. Isso tudo vai te influenciar e você vai entrar no inconsciente coletivo daquelas pessoas e aí você vai reclamar do que está acontecendo na sua vida. Então perceba isso, a cura vem de dentro, não das pessoas ali que você pensa que tem algo pronto para te dar. Não, vem aí de dentro. Mas tudo isso, para que isso venha à tona, você precisa se conhecer. E aí entender, eu tô nessa vibração, eu tenho que sair dessa vibração para eu poder mudar meu comportamento. E aí tem uma vida que eu desejo ter. Enquanto você não perceber isso, sinto muito te dizer, mas sua vida não vai mudar. Você só vai continuar reclamando. Você reclama de tudo que está acontecendo no Brasil, né? De tudo que está acontecendo na política. Você reclama do seu time de futebol. Você reclama da sua mãe, do seu pai, da sua família. Se você continuar só reclamando, você não vai mudar. Então Uhum. perceba, Seja mudança, né? seja mudança. Primeiro comece em você. Bom, nós estamos encerrando o nosso Mas pod, já, gente. mas eu gostaria de deixar uma pergunta, né? Primeiro, eu gostaria que antes de Foi você. muito rápido. Desculpa, depois que você responder essa pergunta, que é uma pergunta de encerramento que a gente quer fazer para você, é que você passe como que a gente te encontra nas redes sociais, onde é o seu instituto, que o seu instituto não dá só cursos, tem mais coisas, né, que Sim. oferece. Mas qual é a semente que você deseja deixar no mundo físico que auxiliará tanto sentimentalmente, mas para cada pessoa no processo do despertar? Maravilha. Então vamos lá. Como me encontram? Tem aí o Instagram Instituto Gerson Costa. Você pode entrar lá, tem todos os meus contatos, meus cursos lá, tá tudo lá. É o que você precisar e pode entrar em contato comigo. Lá tem o contato do meu celular também. Fique à vontade de entrar em contato, né? Esse é o meu canal de comunicação para você entrar a mim, né? E qual foi a outra pergunta? Lá no instituto, você tem várias questões também ali que não são somente cursos, né? Você facilita várias coisas, né? Como vivências, né? Como outras coisas que você traz em Sim, conjunto com os professores, com todos os que se agregam a você, né? E aonde que fica o seu instituto? tá. Fica no centro de Osasco, Rua Narciso Sturlin 124. Lá é o local físico, tá? Muito bem. Onde esses professores que a gente tá criando uma egrégora Elaine de Costa. cura, né? Tem a minha esposa que sempre está comigo, a Elane Costa. Linda, maravilhosa essa mulher, né? Ai, E os outros gente. professores que estão vindo aí agregar, principalmente com essa parte espiritual, Boa. tá? Tem também o Recanto Despertar, onde a gente faz vivências com medicinas da floresta para poder expandir as nossas consciências, para poder ser uma pessoa melhor a cada dia. Muito bem. E qual que é a semente que você gostaria de deixar para as pessoas, tanto sentimentalmente, mas para o mundo, nesse processo do despertar? A semente que vocês precisam perceber, vocês já têm aí dentro, vocês só precisam perceber
A gente tem uma força muito importante que é a força da cocriação. Uhum. Percebam que para isso ser real, ser físico, primeiro ela nasceu de um pensamento. Uhum. Ela foi cocriada primeiro, Uhum. para depois acontecer. Tudo na nossa vida existe uma cocriação. E tudo está na nossa mente. Então, se você souber gerar essa cocriação, você vai ser uma pessoa bem-sucedida, em qualquer área da sua vida. Agora, se você continuar deixando todos esses pensamentos cocriar para você, você vai continuar como está. Então, é perceber que esse poder você já tem. Você Muito só bem. precisa ativar. Muito Saber bem. onde fica esse botãozinho do liga dele que você vai se despertar. Esse é o grande despertar. Muito Uau. bem. Ah, acabou o nosso Sério, gente? podcast. Ah, Quero agradecer, amor. Obrigada sempre por essa parceria. Gratidão Obrigada. infinita por estar aqui nesse primeiro episódio. Não, segundo. segundo. Primeiro com convidado, Primeiro mas com segundo convidado. que a gente faz. Haverão outros, né? Com E certeza. antes de encerrar, gratidão mais uma vez. Gratidão a minha né, de sempre por estar sempre. comigo. Isis maravilhosa ali nos bastidores tirando É a nossa foto. produção. Alisson, gratidão. Obrigada, Mas Alisson. antes de terminar tudo, então assim, gente, lá no Instituto está acontecendo muita coisa. Amanhã, dia 9 de agosto, nós temos um ambulatório terapêutico em Osasco, que vai funcionar das 10 às 15. É um preço social para todo mundo que queira conhecer o que é terapia integrativa, ou queira passar por um processo e receber esses benefícios. Vá lá, das 10 da manhã às 16 horas. Eu, Regiane, Rose, Vilmaria, uma galera que está, assim, super engajada no bem. Estaremos lá para auxiliar vocês. certeza. Teremos também constelação familiar presencial nesse mês de agosto, quarta-feira, às 19h30, também lá no União Cowork. Eu só não lembro a data, mas vai estar lá, quarta-feira. Entra no Instituto que vocês vão ver lá É o isso calendário. Teremos também no dia 23 de agosto, Regiane Flores, professora, dando um curso de formação de terapia vibracional evolutiva. Muito bem. Então, você pode fazer, não precisa necessariamente ser terapeuta. Você que quer entender sobre energia, quer se proteger, quer também entender a energia que esse cliente está chegando para você e aprender como bloquear isso, mas também aprender a ensinar esse cliente a viver melhor, com benefícios melhores na sua vida, faça sua inscrição também lá pelo Instituto Gerson Costa. E esqueci a data. Dia 16, Recanto Despertar vai estar com uma vivência maravilhosa de Juremasca, criança interior. As nossas vivências, elas buscam não só trazer a medicina sagrada da floresta, mas também trazer o nosso trabalho como terapeutas, trazendo vocês para uma consciência e uma autocura. Então, tem muita coisa boa acontecendo e se você quer despertar, esse é o caminho. Fala, mundão. Muito bem. Desperta, mundão, né? Desperta, mundão. É isso. Muito obrigada. Sigam a Gratidão. gente nas nossas redes sociais. Instagram, @RegianeAFlores. E @Shanti Terapia Integrativa. muito bem, muito obrigada. Gratidão. Beijo. Beijo. Fala, Tchau, mundão. tchau. Tchau. Desperta.